Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta de um irmão de caminhada nosso. Eu não vou citar os nomes, eu não vou citar o nome do irmão, porque ele me perguntou isso em box. Então eu não vejo correção da minha parte se eu apresentar o nome dele aqui, porque embora não tenha me pedido nenhum tipo de segredo, né? Ele fez inbox. Então, se ele fez inbox, eu entendo que não devo citar o seu nome. Mas eu estou respondendo através desse vídeo porque é um assunto que pode interessar outros irmãos que têm dúvidas acerca das coisas de Deus. E eu sempre falo que as coisas de Deus não tem nada a ver com religião, amados. Coisa de Deus é de Deus, coisa da religião é da religião. Nós aqui não temos nenhum tipo de representatividade ou religião, não temos nada disso, não temos parte com nenhuma delas. Então isso eu queria deixar claro antes de prosseguir. Quando falamos de Cristo, falamos do Filho de Deus que veio ao mundo, e isso não tem nada a ver com religião. Tá certo? Que Cristo não fundou religião alguma. Dessa forma, quem fundou as religiões foram os homens. Tá certo? Então eu vou prosseguir um pouquinho. A pergunta é muito interessante porque ela fala acerca... É a seguinte pergunta: a graça anula a lei? Olha que coisa interessante. A graça anula a lei? Para responder isso, nós temos que ir na mesa do Cordeiro, aonde o Espírito fala à sua igreja. Porque somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Então temos que ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu não vou consultar a Escritura para saber o que Cristo diz à igreja. Eu vou ao Cristo para perguntar a Ele o que é. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Então indagamos do próprio Cristo. Qual o fórum para isso? A mesa do Cordeiro, né? Então nós fomos na mesa do Cordeiro e, embora já tivéssemos um ajuizamento acerca do assunto, nós indagamos para mastigar e digerir o assunto nessa mesa para trazermos uma palavra correta para os irmãos da parte do Senhor. O que o Espírito diz à sua igreja? A graça anula a lei? É uma boa pergunta. Então, para falar disso, a gente tem que dizer o seguinte: a morte do Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Percebe? Então o Senhor Jesus, ele se fez carne, ele era Deus, se fez carne, se fez filho, veio habitar entre nós como um Cordeiro Santo para cumprir uma determinação do Pai que está no céu do nosso entendimento. Ele veio para obedecer, já que os homens não conseguiam fazê-lo e obter a sua tão grande salvação. Então era preciso reconciliar o mundo que estava no pecado da desobediência com Deus, porque tinha dado senhorio à sua própria vontade, ao invés de permitir que Deus fosse o Deus da sua vida, e perderam o Éden por causa disso. Então Cristo veio cumprir isso. E ele de fato fez. Ele cumpriu isso na morte de cruz. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e reconciliar consigo todas as coisas. Por isso é que ele disse: está tudo consumado. O que significa o quê? Que ele reconciliou da parte de Deus o mundo. Na verdade, ele retirou o véu. O que era o véu? O véu é a consequência do pecado do homem, que o afastava de Deus, que separava o céu do entendimento da terra. Então, esse era o véu. Ele impedia que o homem chegasse ao céu do entendimento. Então, isso era a morte e o inferno, porque a morte era cobrada. E o Senhor Jesus cumpriu essa morte. Ele veio para morrer. Mas isso não foi um ato simples. Não foi um ato simples. Foi um ato de duas coisas que existem aí no quesito lei. Veja bem,
Eu disse que ele veio para cumprir a lei. Mas ele cumpriu duas partes da lei, se vocês vão me entender. A primeira parte era cumprir a parte da lei cerimonial, a lei das obras. E a outra era a lei da fé. Cristo veio e cumpriu as duas. Eu vou explicar um pouco melhor isso, porque isso às vezes fica confuso no entendimento dos irmãos, porque é muita bibliologia para se falar aí, e a gente precisa discernir isso para tirar um pouco esses meandros, essas coisas obscuras. Então, o Senhor Jesus tinha que cumprir a lei, porque a lei de Moisés, ela exigia o sacrifício de sangue, morte e morte de sangue, para que o Senhor reconciliasse consigo aquela pessoa. Então, Cristo veio para fazer esse papel no meu e no seu lugar. E ele o fez. Então ele estava cumprindo ele disse, está tudo consumado. Essa é a obra. A obra foi executada na morte de cruz. Essa foi a obra. Então, a lei da obra foi executada. Ou seja, toda a parte das 613 missivas que estavam ali na tábua da lei de Moisés, as 613 quesitos que estavam ali ordenados, ele os cumpriu quando ele fez a obra, a sua obra, a obra de cruz. E qual foi a obra, vamos dizer assim, da fé? Né? O que é a lei da fé? A lei da fé, Jesus cumpriu ali no Getsemane. Vocês não estão lembrados que Cristo pediu a Pedro, Tiago, João que o acompanhassem em oração ao Pai? Pois é, eles não conseguiram, eles dormiram, não é verdade? E Cristo ficou acordado, mas ele começou a gotejar sangue. E ele perguntou, Pai, aparta de mim esse cálice. Mas se for da tua vontade, que se cumpra em mim. Então, essa foi a fé, naquele que o arregimentou. Essa era a lei da fé, a obediência que o homem tinha descumprido no Éden. Exatamente, ele veio para obedecer. Mesmo como pai que se fez filho, e agora ele estava obedecendo a ordem do pai, porque o pai é soberano. Isso é um princípio de Deus. O Pai é soberano sobre todos. Ele é Senhor. Ele é o Rei do céu e da terra. Então, ele é Senhor. E o filho, como filho, obedeceu ao seu pai. Essa é a lei da fé. Da fé em quem? Naquele que o arregimentou. E a outra era o quê? A lei das obras. Foi cumprido os 613 premissas. Com essa lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, ele ali obedeceu. Ele amou a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ele não matou, ele não roubou. Todos aqueles 10 mandamentos que estavam na lei de Moisés, ele cumpriu como lei moral, como lei da fé. Tá certo? A outra é a lei. Então, a outra é a lei das obras. Vamos prosseguir mais um pedacinho nesse entendimento do que a gente chama de lei. A lei, ela foi estabelecida para justamente dar a noção do pecado, da justiça e do juízo. Logo, a lei era boa, mas ela precisava ser cumprida e nenhum homem conseguia cumpri-lo. Então Cristo teve que fazer essa viagem do céu à terra para estabelecer esse reino e reconciliar consigo todas as coisas. Aí o que acontece? As pessoas vêm e não creem no sacrifício substitutivo do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Percebe? Com isso, as pessoas vêm e colocam novamente o véu. O que seria o véu? Véu é separação novamente. Por isso é que é dito que quando a pessoa não crê
no perdão de Deus através do sacrifício de Cristo, ela simplesmente está antepondo o véu entre o céu e a terra. Ou seja, ela criou uma nova barreira para ela não se chegar a Deus. Percebe isso? Nós vemos muito isso dentro do sistema religioso. Porque o sistema religioso costurou o véu. Essa é a realidade. Eles ressuscitaram esse véu. Então, quando você não crê que o sacrifício do Cordeiro é condição suficiente e você precisa fazer obras, você simplesmente coloca novamente o véu. Esse é o sentido do véu. Porque ele era o Cordeiro de Deus e veio tirar o pecado do mundo. E o véu era exatamente a separação. O véu era o pecado. O véu era a morte e o inferno, que afastavam o homem de Deus. Por isso é que o homem que tirou esse véu, que creu no Senhor Jesus, ele creu e foi batizado na palavra. Ele creu e foi batizado na palavra. Vamos explicar um pouco melhor isso. Se o sacrifício da morte de cruz não fosse condição necessária e suficiente, isso me deu uma visão. A visão de Pedro e aqueles lençóis que descia do céu com 4 pontas e descia ali os animais. E aí Pedro, naquele momento, estava com fome. E aí ele tinha vontade de comer, mas viu aquilo. Então ele ouviu uma voz do céu que dizia: Pedro, pega o porco, mata e come. Ele disse: Senhor, eu não posso. Esses animais são impuros. E isso Cristo fez por 3 vezes com Pedro na visão. O que nós vemos aí? Cristo disse assim: Pedro, come, porque eu já os purifiquei. Aí essa visão se dissipou e Pedro permaneceu calado porque ficou com receio, porque os animais eram impuros. Percebam aí, meus amados. Uma vez purificado, não existe distinção entre um porco e uma ovelha. Se os animais estão puros, não existe a diferença entre o porco e a ovelha. A ovelha são as ovelhas que seguem a voz do bom pastor e o obedecem. E o porco é aquele que não obedece. Então o porco é um animal impuro considerando essa condição. Do que a gente está falando aí, amados? A gente está falando de um povo que não crê nesse sacrifício. Então não é que Deus a faça um porco na concepção, um impuro. Não, de modo algum. Deus já purificou a carne toda. Ele abençoou a carne toda. O seu sacrifício na morte de cruz foi por todas as pessoas. Qualquer uma delas, por todos, seja ele de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer nacionalidade, enfim, todas as pessoas. A morte de cruz abençoou a todas e as fez filhos de Deus. Olha o problema. E a pessoa chega e mantém esse véu. Ela diz: não, mas eu sou muito impura, eu sou muito pecadora. Então você nega a crer na morte sacrificial, no sacrifício de sangue que foi feito por Cristo. Você anula a obra de cruz, percebe? Então, quando você executa obras da lei, quais são as obras da lei, amados, que a gente conhece? As obras da lei é cumprir mandamentos dos homens, cumprir os mandamentos da lei. O que é cumprir os mandamentos? É ir ao templo, né? Com data e hora marcada, dar o seu dízimo e a sua oferta. Isso é obra da carne. Deus não recebe dinheiro algum, é obra da carne. É fazer jejuns é obra da carne. Por quê? Porque nada sobe para o Deus. É um jejum, é uma coisa da carne. A carne e o espírito, eles militam um contra o outro. Então, um não transcende o outro, nem o outro um. São completamente díspares, totalmente diferentes. Vigílias. Vigília é obra da carne. Não há sacrifício que você faça que possa ser substitutivo ao sacrifício de Cristo. Percebe, amados? Todas as obras que são feitas dentro das religiões,
elas afastam você de Deus e colocam um véu. Então elas separam você, o antigo homem pecador, do Deus Santo. O véu voltou a se tornar uma realidade. Esse é o véu do tempo da lei. Esse é o mesmo véu. Esse véu foi recosturado. Percebe o que a gente diz quando diz que costurou o véu? Tornou o véu realidade. Acreditou na mentira do diabo. Porque o diabo foi derrotado na cruz. Quando Cristo morreu, o diabo foi morto. Mas uma cabeça foi ressuscitada. E qual foi a cabeça que foi ressuscitada? Quando costuraram o véu e colocaram um anteparo separando o céu da terra. Colocaram um anteparo. Então o homem não consegue novamente se chegar a Deus. Só aqueles que creem e são batizados. Então nós podemos ver por aí, irmãos, que não que Deus, nem nós muito menos, ninguém acusa ninguém de coisa alguma, mas existe na mente do homem, uma separação de três pessoas que são visíveis para nós. O homem que absolutamente nada crê, e esse já está condenado. Tá certo? Aquele que crê está salvo. O que não crê já está condenado. Então aquele homem que absolutamente sem Deus, não crê em nada, entende? Não coloca Deus em seus pensamentos, não coloca Deus como Senhor da sua vida de modo algum. Há aqueles que creram na morte sacrificial de Cristo por nós, né? Como todo aquele filho de Deus, aquele que é nascido de novo, aquele no qual Cristo foi gerado dentro de si. Tá certo? Então ele creu na morte sacrificial e ele imediatamente foi imerso na palavra de Deus. A Bíblia passou a estar dentro dele, mais do que a Bíblia. A Escritura de Deus, né? A Bíblia do céu está dentro desse homem. Então o que acontece? Ele passa a ter Cristo como Senhor da sua vida. Largou o livre-arbítrio. Todas as escolhas que ele faz passaram a ser através desse Cristo que está à frente. Esse Cristo passou a ser o sentinela da sua casa, que se tornou casa de oração. Percebe? Cada palavra dita da boca de um Cristo tem a função de orar pelos irmãos. Então você não precisa ficar, o irmão ali me pediu uma oração, eu vou orar por ele. Não, amado. Só de você estar falando com esse irmão acerca de uma coisa, você está intercedendo por ele junto ao Pai. Percebe? O entendimento é muito mais profundo do que essa superficialidade de uma pessoa pedir uma oração a você e você fazer. É muito mais profundo do que isso. Quando uma pessoa quando eu falo com você aqui, eu estou orando por você. Percebe? Quando a gente fala essas palavras, nós estamos intercedendo de voz junto a Deus, do Pai que está no céu. Percebe? E existem aqueles outros, amados, que estão entre o céu e o inferno, porque colocaram novamente um anteparo. Em Hebreus 6,4 fala dessas pessoas, falam das pessoas que já ouviram a palavra de Deus, que aparentemente entenderam aquilo que está ali. No entanto, eles voltaram a praticar as obras da lei. E por voltar a praticar, elas se tornaram judicialistas e legalistas. Elas passaram a seguir a lei, então são judicialistas. É o poder judiciário da lei. Então, ele passou a cumprir. E legalistas por quê? Porque acredita que na legalidade, vivendo nessa aparente legalidade, estão fazendo um sacrifício seu para Deus. Mas nada do que o homem possa fazer agrada a Deus. A palavra de Deus diz: qualquer coisa que o homem faça para agradar a Deus é trapo de imundície. Olha que coisa. Então nós vemos aí 3 categorias de pessoa: o que não crê, o que crê e aquele que está em cima do muro. Aquele que crê, mas quer fazer alguma coisa pela sua salvação. Isso não é possível, amados. Deus fez obra e obra completa. Deus fez o seu sacrifício foi condição necessária e suficiente para salvar o nosso espírito.
Agora falta libertar a nossa mente para que não sejamos mais escravos de homens. E o que acontece quando a pessoa está numa determinada religião? Ela está escrava de homens, porque esses homens é que ditam a regra. Olha, tem um regulamento aqui para você seguir. Então, se você não seguir o regulamento, você não está cumprindo as regras de Deus. Quem disse que as regras são de Deus? Não são de Deus. Porque o sacrifício de Cristo não anulou a lei, de modo algum. O sacrifício de Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Essa seria a melhor resposta, né? Porque diz assim, ainda dentro daquela visão do porco, né? Do porco que não se permite ser ovelha, que permanece na condição de porco, de impuro, né? O Senhor diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se não me engano está em Romanos 8:33, por aí. Romanos 8:33 fala sobre isso. Diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois foi o próprio Deus que os justificou. Percebe? Se ele já nos purificou, se ele já nos justificou, quem é o homem para intentar uma acusação contra ele? Percebe? Só se você crê na mentira do diabo. O diabo é o homem mau que dá essa notícia para você. Porque a boa nova do Evangelho é essa que nós estamos te dando, amados. Que Cristo morreu por você e que esse sacrifício foi condição suficiente para te fazer livre. Liberta agora a tua mente e seja completamente salvo e liberto. É esse o entendimento. Nós somos espíritos livres, nós somos livres pensadores, porque estamos em Cristo. Amados, a nossa mente ela é totalmente cativa ao céu do entendimento. Não existe barreira que possa impedir entre o céu e a terra. Nós estamos livres, não tem véu algum. Agora, quando você crê que você precisa fazer alguma coisa, se você anula a obra de cruz, amado, você simplesmente faz com que a obra de cruz seja uma obra vã, seja uma obra toda. Ninguém precisa fazer nada para Deus, eu já disse isso antes. Deus fez a obra completa, Deus não precisou do homem. Quando Deus criou o mundo, ele precisou de você para alguma coisa? A folhinha da árvore foi criada com a sua ajuda? A formiguinha que está no chão foi feita pela sua escolha? Não. Nem o nome você deu a elas, querido. Tudo já veio pronto para você. Então todas as coisas são além de você. Você não precisa fazer nada. Ele nos deu o paraíso. Mas ele nos deu o paraíso quando ele fez a morte sacrificial. Porque ele abriu o céu e a terra para nós novamente. Ele tirou a trava. Ele tirou as espadas flamejantes que eram a lei e a graça, que impediu o homem de voltar novamente ao Éden. Agora nós somos diretos com Deus. Não existe nada que interfaça, nada que interrompa. A morte e o pecado, a morte e o inferno não impedem mais que a gente chegue a Deus. Porque ele deixou de ser a realidade para nós. Nós obtivemos a vida eterna por crer no Cristo Jesus e termos sido batizados. Percebe? Os 7 princípios passaram a ser uma realidade para o homem ressurreto, para o homem já que morreu na cruz com Cristo nós somos mortos. A palavra de Deus diz isso em 1 Coríntios. Diz que nós fomos mortos na cruz com Cristo e ressuscitados com Ele. Todos sem exceção da face da terra, todos sem exceção. Então, se morremos com Cristo e nascemos em novidade de vida, já estamos mortos. Não precisamos de uma nova morte. Então, quando os irmãos necessitam de um novo Salvador, vai ter necessidade de uma segunda morte. E aí, o que vai acontecer? A morte e o inferno te lançarão no lago de fogo, amados. Porque a morte sacrificial de Cristo foi feita uma única vez. Só existe um Deus, um Cristo, uma fé, um batismo. Tá certo? Tudo é um. É o princípio da unidade com Deus. Nós agora estamos cumprindo os 7 princípios de Deus dentro de nós quando cremos. É preciso crer e ser batizado para estar na condição de salvo e liberto na mente.
porque salvo a morte de cruz já nos liberou, mas falta o entendimento. Quando liberamos o nosso entendimento e não somos mais serviçais de homens, não somos mais servos e sim filhos de Deus, o filho não participa da obra. O Filho é a própria obra, porque foi por nós que ele fez tudo, foi por Cristo. Aí você diz assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? O meu semelhante... isso aí tem uma outra parábola, que até o irmão Marcos ontem falou na sala. Aliás, eu queria agradecer aos irmãos, ao irmão Marco, ao irmão Marcos e ao irmão Tiago, porque ontem estiveram na mesa do Cordeiro conosco, até tarde, né? E nós falávamos acerca desse assunto, não é verdade? Então a gente vê ali no bom samaritano, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que age com misericórdia conosco. Só um Cristo age com misericórdia conosco. Então o bom samaritano era um Cristo. Era um Cristo interior, percebe? É aquele que compartilha tudo que tem com o seu próximo. Ele já deixou as coisas pagas ali para o bom samaritano, que tinha sido ele foi deixado quase morto. Mas ele deu dinheiro, ele deu cuidados, ele visitou a pessoa, ele foi lá ver, ele acompanhou. Então, eu tive fome e me desse de comer, eu tive sede e me desse de beber. Esse é o meu próximo. O meu próximo é Cristo em vós. O meu próximo não é você, meu amado. O meu próximo é Cristo em você. Esse é o meu próximo. Sempre eu tenho que olhar para você e ver um Cristo em você. Porque quando eu vejo Cristo em você, eu compartilho tudo com você. Receba. Graças a Deus, era o que eu tinha para dar para vocês no dia de hoje. Então eu só posso desejar uma única oração eu faço. Graças a Deus. Amém?